Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando a respeito da suinocultura nessa reta final do ano de 2021, mês de dezembro. Geralmente no final de ano, as vendas, para o mercado de suínos costumam ser melhores, preços melhores, mas não é o que a gente está vendo esse ano. E para trazer detalhes, então, da dinâmica desse mercado, quem está aqui comigo hoje é o Alvimar Jales, que é consultor de mercado da Asceng, lá em Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Alvimar. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, Letícia, e vamos aí, ver o que a gente consegue colaborar aqui. Alvimar, esse ano de 2021 foi um ano que ele inteiro foi desafiador para a suinocultura, né? A gente teve a questão dos custos de produção, a gente teve flutuação de preços pagos pelo suíno, e aí a gente chega agora nessa reta final do ano, né? Quando se espera que por causa das festas de fim de ano a demanda vai melhorar, os preços vão melhorar, e a gente está vendo o mercado ainda um pouco patinando, ainda andando um pouco de lado. O que é que está acontecendo, Alvimar? Olha só, Letícia, os dezembros, historicamente, pelo menos na região sudeste, eles são os de, as vendas crescem pelo menos 30%. A gente já tem isso muito mapeado, né? Embora no Brasil o novembro tenha mais abates por causa da agroindústria do sul aí. Mas do ponto de vista aí de Minas Gerais, especificamente, na maioria absoluta das vezes, o dezembro tem um aquecimento de preço por causa desse aquecimento de demanda aí, né? Mas, vamos dizer, o mercado não tem... Esses comportamentos são os mais esperados, mas não são imutáveis, né? Eu diria para você que o que é realmente imutável no mercado é a oferta, procura e a expectativa. O dezembro, muito bom, ou o janeiro, pior, né? O inverno mais aquecido, isso tudo são ocorrências mais comuns, mas não são regras imutáveis. E Alvimar, então, Então, voltando para tentar te responder, é realmente o que nós temos que verificar detalhadamente é o nível de oferta, tá certo? E aí, realmente, como é que está a demanda, se está compatível com isso ou não. certo, Alvimar, então, se você trouxe esses dados para a gente, que de uma forma geral se espera, né, geralmente nesse mês de dezembro, então um aumento, né, um aquecimento em torno de 30% no mercado aqui no Sudeste, o que a gente está vendo? Quantos por cento a gente está vendo de aquecimento ou desaquecimento nesse mês de dezembro aqui para a região Sudeste? Olha só, Letícia, eu acredito que nós, ao fecharmos o balanço do mês, nós teremos boas vendas. O que acontece às vezes é que a oferta, tá certo? Ela se intensifica. Esse é um processo totalmente conhecido, né? Quando o produtor tem expectativas de alta, ele segura um pouco a produção, ele retém um pouco a produção. Quando ele tem desconfiança a respeito do futuro, do mercado, ele tende a ofertar um pouco mais. Então, respondendo objetivamente você, eu acho que lá no final do mês, nós, ao fecharmos o balanço, em retrospectiva, nós teremos boas vendas. Mas eu diria para você que há uma certa ansiedade no mercado em relação à oferta. E, É um dezembro desafiador. e essa oferta, Alvimar, ela não é somente aqui da região Sudeste. A gente tem também muita carne suína vinda da região sul do país, né? Aqui para a região Sudeste. Ótimo comentário, Letícia. Na verdade, o mercado é brasileiro. Ele não é exclusividade de Minas Gerais, ele não é exclusividade de São Paulo, ele não é exclusividade do Centro-Oeste, né, nem do Sul. Então, realmente, é uma combinação de todos esses movimentos, do suíno vivo, dos cortes e das carcaças, que sempre tem uma referência, porque são os elos que se encontram, né?
nós somos o elo produtor de suínos e logo ali tem o elo do frigorífico. Depois você tem os outros elos, supermercado, consumidor, a exportação. Mas vamos falar o seguinte, aquele choque natural do mercado, que não tem nada de errado, ele ocorre entre esses dois elos. O produtor de suínos, tá certo? E o comprador, o frigorífico, que está logo ali próximo dele. Então, é isso que acontece, né? E pegando esse gancho que você falou do Brasil, isso é muito importante a gente conversar disso. Há um sentimento, às vezes, que dependendo do que eu falar, dependendo do que você falar, dependendo do que um grupo de WhatsApp falar, o mercado vai se alterar. Mas o mercado é muito maior do que todos nós, né? Então, o que nós aprendemos por aqui, com bastante critério, eu estava fazendo essa conta, nós temos 200 semanas, Letícia, que a gente acompanha desde a Bolsa de Suínos do interior de Minas, agora na Besseng, mais de 200 semanas que nós acompanhamos baseado em fatos e dados, observamos o mercado interno, observamos o mercado externo, observamos as expectativas, sabemos o que está acontecendo dentro das granjas, tá certo? E aí nós conseguimos tomar uma decisão. E aí eu tenho a tranquilidade de dizer para você que o mercado é muito maior do que tudo que qualquer um de nós disser, né? Então, o que a gente precisa saber é realmente entender o que está acontecendo para achar o melhor posicionamento em relação ao mercado. O mercado é soberano, só ele, né? No dezembro não é soberano, o janeiro não é soberano, né? O inverno não é soberano. Agora, o mercado, essa combinação aí de oferta, de carcaça, de suíno, de compra, de exportação, de consumidor, ele sim é soberano. Alvimar, você tocou num ponto que era nisso que eu ia entrar agora aqui com você, a questão das exportações, né? Aqui no Notícias Agrícolas, a gente acompanha semanalmente os dados da Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal, a gente compila esses dados e divulga e faz comparações e também traz analistas, né, para contextualizar esses dados para os nossos leitores, para quem nos acompanha. E a gente tem visto, né, semana a semana, uma certa diminuição no preço pago pela tonelada da carne suína e também agora um pouco também de diminuição no ritmo, né, nos volumes exportados. E os analistas pontuam, claro, que esse é um efeito da China, a China um pouco menos presente no mercado. Como é que isso tem afetado de imediato agora o mercado aqui no Brasil? Ótimo comentário, Letícia. A China é o protagonista do mercado de proteína mundial, né? Então, tudo que ela fizer trará consequências sobre nós. E realmente, né, gradativamente, ela veio diminuindo agora, nos últimos 2 meses. Isso, Letícia, a gente acompanha o mercado mundial e ela já reduziu as suas compras. A gente tem falado disso eventualmente, né? Não é um debate amplo, mas eu já citei isso em alguma rede social, né, em reuniões. Ela reduziu as compras de Estados Unidos, Europa e Canadá desde março desse ano e manteve as do Brasil, tá certo? Agora, nesses últimos 2 meses, ela também encolheu um pouco as compras do Brasil, né? Ela é o protagonista da proteína animal do mundo nesses últimos anos e vai continuar sendo ali para frente, né? Realmente nós vamos ter que acompanhar. Ano passado, o máximo de compras dela foi em novembro, não se repetiu esse ano. Nós vamos ter que acompanhar qual será o comportamento da China, né? A gente tem, às vezes, o hábito de analisar a China baseado em premissas de mercado, às vezes daquilo que a gente está pensando, porque realmente nós estamos o tempo todo raciocinando sobre movimentos de mercado. Mas a gente não pode se esquecer que a China não funciona assim, né? É uma outra cultura, é um outro país que funciona sob planejamento do governo central. Então, eles tomam algumas decisões que, às vezes, não são aquelas que a gente gostaria ou aquelas que são esperadas, mas elas atendem a um planejamento deles, que vislumbra principalmente segurança alimentar, eles não abrem mão disso, né? Então, nós realmente vamos ter que aguardar, porque eles são protagonistas. O
que temos de bom, né, é realmente a informação, não só a informação, a atitude da Rússia em voltar a querer fazer negócios com carne suína no Brasil. Isso é muito interessante, né? A gente tem que separar um pouco, porque a Rússia já foi um importador volumoso da carne, né? Fazia o papel semelhante ao que a China tem hoje, né? Então vamos ver qual será o comportamento dele, da Rússia, mas então a gente tem, como diz, a gente precisa observar a China e acredito que a gente vai contar com a presença da Rússia para ajudar a escoar o nosso mercado de carne suína brasileira para o mundo e ajudar na formação de preço. Então, isso é a questão do volume, Letícia, do volume de vendas. Você fez um comentário sobre o preço, né, que realmente ele tem caído em dólares, mas em reais ele tem ficado ali muito próximo, né? Ele não tem, como dizer, a depreciação do câmbio tem ajudado a manter os preços em reais. Agora, isso também é um outro ponto que você tocou, e eu acho que vale a pena a gente conversar, que a gente faz parte das nossas pautas de reunião semanal, que o preço ele é um desafio do exportador. Não é o preço de exportação que determina o preço no mercado interno. A gente tem esses acompanhamentos, essas relações entre o preço externo, a carcaça, o preço do suíno, né? Então, vamos dizer, na verdade, o melhor preço ajuda no escoamento dos volumes de carne suína. Mas a questão do produtor de suínos é a oferta e procura interna de suínos, preço de querer usar preço de exportação para fazer preço interno é uma coisa que a gente não gasta energia com isso, porque eles não são determinantes. Às vezes a gente até fala em tom de brincadeira, mas ele representa a realidade. Se você quer um preço de exportação, vai exportar, né? O preço do suíno vivo é feito por oferta, procura e expectativa desta mercadoria. E por falar em oferta, procura e expectativa dessa mercadoria, também aqui no Notícias Agrícolas, quem nos acompanha sabe que toda quinta-feira a gente faz um giro pela suinocultura independente nas principais praças que comercializam os animais nessa modalidade. E na quinta-feira passada, o preço em Minas Gerais ficou sugerido como estável em R$ 7,50 o quilo vivo, né? Sugerido nessa questão, então, que a gente entende que não houve um acordo, né? Não foi, então, alinhado entre suinocultores e frigoríficos. Qual que foi a divergência nesse caso, Alvimar? O que a gente está vendo aí, então, que não está se combinando, que não está se encaixando? Letícia, é justamente essa pequena distinção, essa transição entre o mercado mineiro e o mercado nacional, né? A alegação justíssima dos frigoríficos é de que o nível de oferta e o nível de concorrência Brasil, né, ao qual eles estão sujeitos, não era compatível com os 7,50 e, na visão deles, era compatível com os R$ 7. Mas, ainda assim, o mecanismo de retenção de animais, né, para, vamos dizer, o dono da mercadoria decide se ele retém a mercadoria em busca de um preço melhor ou de uma posição melhor ou se ele oferta. Então, a nossa combinação aqui, né, de que envolve a reunião, a discussão, a análise de dados, nos permitiu e conseguimos, né, ali que na sexta-feira o preço 7,50 fosse praticado. E tem um detalhe também que tem o Campeonato do Galo, viu, Letícia? Ajudou no consumo aí, né? E ajudou no escoamento. Então, realmente, além da Bolsa de Suínos, teve o Campeonato do Galo aí que ajudou a fazer o preço. Então, é isso que acontece, é um processo natural, mas, assim, só para aproveitando o seu comentário, desde 2019, que é exatamente esse processo atual que está nascendo, o nível de acordo entre as partes está acima de 70%. Ali de 73%, 74% é o nível acumulado hoje. Se a gente parar e raciocinar, eu considero um nível muito elevado de acordo entre as partes. E também, quando a gente verifica o nível de acerto e tudo, há um equilíbrio muito grande. Isso denota, na minha visão,
que não há desajuste nessa relação, né? É uma relação entre iguais, entre parceiros que eventualmente divergem. Divergem de modo adulto, divergem de modo legítimo, divergem de modo construtivo, né? Eu considero um êxito a reunião, a discussão e a relação com os frigoríficos aqui em Minas Gerais. Então, esse preço de R$ 7,50, a gente tem tanto o pessoal da Aseng, da Bolsa atuando, o suinocultor segurando, e os atleticanos também, né? Consumindo bastante, aí animando o mercado mineiro. Exatamente, comemorando, justíssimo, né? Comemoração, e essa comemoração, você imagina, ela ajuda a aquecer o mercado da capital, ela ajuda a aquecer o mercado interior, né? Então, estava na equação do preço da semana passada, viu, Letícia? Certo, Alvimar, muito obrigada pelas suas explicações, por essas informações tão ricas e tão completas, né? Essa visão tão de cima do mercado, né? Que a gente consegue enxergar praticamente como um todo. E claro, você e todo o pessoal da Aseng são sempre bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Obrigado, Letícia, por essa oportunidade e deixar essa conclusão que você disse aí. Realmente, o nosso objetivo é um olhar completo do mercado, porque a gente acredita, né? Eu sou representante da diretoria da Aseng, né? O meu trabalho, né? E a diretoria representa o suinocultor mineiro, que quanto mais completo, analítico, racional a gente observar o mercado, mais sucesso nós vamos ter no longo prazo aí na venda e no escoamento da nossa mercadoria. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Precisando, estamos por aqui. Estivemos aqui, portanto, com o Alvimar Jales, que é consultor de mercado da Aseng, lá em Minas Gerais, trazendo então informações a respeito do mercado da suinocultura, não só especificamente para o estado de Minas Gerais e a região sudeste do Brasil, mas também trazendo uma visão desse mercado nacional, já que está tudo interligado. A gente tem a região sul produzindo bastante carne suína e isso acaba então afetando um pouco as discussões e os debates entre os produtores independentes aqui da região sudeste e os frigoríficos. E de acordo com o Alvimar, foi justamente isso que motivou então a Bolsa de Suínos na semana passada, na última quinta-feira, a sugerir então em Minas Gerais a manutenção do preço em R$ 7,50 e isso foi concretizado, foram comercializados animais nesse patamar de preço. Mas, de acordo com o Alvimar, durante os debates, né, entre suinocultores e frigoríficos, os frigoríficos alegaram, então, que esse excesso de oferta, essa oferta de carcaças vindas do sul do país, então, não justificaria esse preço de R$ 7,50, e sim um preço de R$ 7,00 o quilo. Então, houve essa divergência. Esse mês de dezembro, segundo o Alvimar, está sendo um pouco atípico. Se espera sempre que a região sudeste, em média, tenha um crescimento de vendas em torno de 30% de carne suína no mês de dezembro. Não é o que está acontecendo esse mês, mas de acordo com o Alvimar, a gente não tem um mês de dezembro soberano sendo de alta ou um mês de janeiro soberano sendo de baixa. A gente tem a soberania do mercado, lei de oferta e lei da procura. É isso que rege o mercado. Então, eu encerro por aqui. Daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Não sai daí. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.